Oi, gente. Quem está chegando, quem já é daqui, sejam todos bem-vindos. A pergunta de hoje é: por que sou a ovelha negra da família segundo a visão sistêmica? Sim, tem uma fala na sistêmica que diz que aquele que se sente diferente, aquele que pensa diferente, aquele que age diferente do restante da família, é visto como ovelha negra. O que é a ovelha negra? É aquela ovelha que é diferente. Todas as ovelhas são clarinhas e ela nasceu escurinha, não é isso? E aí, o ovelha negra, isso tem um peso muito grande para a pessoa, mas para o sistema, isso é oportunidade de crescimento, você é oportunidade de expansão, de trazer o novo para o seu sistema familiar. Então, se você é uma ovelha negra, considerado uma ovelha negra, ou se você tem um irmão ou um primo que é considerado ovelha negra, fique aqui conosco e descubra qual o serviço que ele está prestando à sua família, ou às vezes até na nossa empresa, no nosso trabalho, a gente tem alguém que leva esse rótulo, não é isso? Ok? Por favor, cliquem no joinha se gostarem, se inscrevam no nosso canal, envie suas perguntas, porque é nessa troca que a nossa consciência se expande, que nós aprendemos formas de lidar com aquilo que nós consideramos nossos problemas, ok? Bem, em primeiro lugar, acontece o seguinte: por que que existe essa frase na sistêmica? Porque a sistêmica lida com as coisas como elas são, o fenômeno da vida. E a ovelha negra sempre existiu, aquela pessoa que acaba levando o peso de todos os problemas, como se ela fosse o causador de todos os problemas, né? Existem isso nas famílias. Bastianinha começou esse trabalho pelas famílias. Ele ele cuidava disso, ele trabalhava com pessoas, né? Em dinâmicas de grupo, depois ele foi padre. Então, mas isso é uma coisa que a gente observa em nosso dia a dia. Que se você não se sente assim, você pode estar aqui porque você se sente assim, você foi rotulado assim, mas se você observar em volta, você vai ver que tem a ovelha negra na sala de aula, tem a ovelha negra, a gente encontra, a gente coloca alguém nesse lugar também. Então, daí o que que acontece? O que que é isso do sistema? A primeira coisa que a gente vai entender aqui é o que que a gente chama de sistema. O que a gente chama de sistema é a nossa família, a nossa profissão. Cada profissão tem um jeito diferente, não é assim? E cada família tem um jeito diferente de viver. Esse modo de viver, com tudo que ele inclui, é um sistema. E aí, quando a gente nasce, a gente já nasce filho de dois sistemas diferentes. Nós somos tipo uma reação química da mistura de dois sistemas: o sistema do nosso pai, de onde ele nasceu, e o da nossa mãe. E pensa nisso, sabe aquelas fotos que a gente vê sobre o trabalho sistêmico, que tem várias gerações, uma atrás da outra? Que atrás do meu pai tem o sistema dos pais dele, atrás da minha mãe tem o sistema dos pais dela. Tá certo? Então, isso fosse como se isso fosse como dois rios que vinham, se juntaram e desaguaram em nós. Então, nós temos informações desses dois sistemas. Em cada um desses sistemas, existem o que a gente chama de traumas, de problemas, de doenças, porque hoje a gente fala assim de se curar como se a gente fosse doente como um todo. A gente associou muito esse processo de aprendizagem de novas formas de lidar com os contextos, com contextos novos também, porque a vida vai mudando, né? A vida hoje está tão diferente de há pouco tempo atrás, antes da pandemia, a vida já era bastante diferente. E aí esse aprendizado, ele é ele exige de nós. Aprender o novo exige de nós. Então, o contexto muda, e aí a gente tem um choque, porque a gente está como um carro indo numa estrada, indo, e de repente tem que frear, e aí a gente não entende para que lado ir. Isso tem um gasto energético, físico, metabólico mesmo, muito grande, compreende? Não é tão simples. Aprender não é decorar. Decorar tem a ver com memória, com a gente lidar com as memórias da humanidade. Então, a gente vai para a escola e decora um monte de coisa que a humanidade já aprendeu, que pessoas descobriram. Mas aprender é um processo de transformação. Aprender é ir para o novo. E essa ovelha negra, e cada sistema
fica cristalizado naqueles hábitos fechados. E essa ovelha negra é como se o sistema já tivesse tão fechado assim, e aí ele precisa de abrir uma janela. Ele precisa de abrir uma janela. E essa janela, ela surge naturalmente. Por quê? Se eu falei que eu sou a mistura de tudo que meu pai traz com ele, de tudo que minha mãe traz com ela, quando isso chega em mim e se mistura, eu vou ser igual a eles ou vou ser diferente, gente? O exemplo que eu costumo dar na sala de aula é da água. Ah, todo mundo aí que estudou sabe que a água, estudou, que todos nós passamos assim no processo de alfabetização, e já lá no primário a gente aprende que a água é H2O, uma molécula de hidrogênio, aquele Hzinho, e duas moléculas de oxigênio, que é aquele Ozinho, não é isso? Você junta essas três moléculas, uma de hidrogênio e duas de oxigênio, vira água. Água é hidrogênio? Não, mas é também. Água é oxigênio? Não, mas é também. Então, esse processo da ovelha negra, na verdade, ele já acontece naturalmente, porque todos nós somos diferentes. Meus pais tiveram 9 filhos. Eu sou da primeira gravidez e sou gêmea. E nenhum igual ao outro, porque cada um teve um momento diferente. E o mesmo homem, a mesma mulher, em momentos diferentes, vai gerar uma pessoa completamente única. A natureza, eu sempre falo, gente, a natureza não trabalha com cópias. Você vai numa roseira, cada rosa, o pé da roseira é o mesmo e cada rosa é diferente. E assim nas famílias, é assim na vida, tá certo? Então, não é que você, é porque você quer ser diferente. Não, nós somos únicos, somos diferentes. Aí, quando que eu sou considerada uma ovelha negra? Quando eu não me adapto bem ao que a minha família quer que eu seja. Aqui as pessoas agem assim, assim, assim. E você, desde pequeno, não se encaixa naquilo. Você fala, não, mas isso aí é absurdo, cara. Às vezes, muito pequeno, a gente nem sente isso tão fortemente. Algumas pessoas sentem, sim, desde pequeno. Algumas pessoas têm memórias desde o primeiro ano de vida. Não é o meu caso, por exemplo, mas muitas pessoas têm. E aí você não se encaixa. Fala, faz A, você faz B. Faz I, você faz F. Entendeu? E aquilo vai criando um estresse nos adultos. Por quê? Porque você quebra o ritmo. Você quebra a rotina, você quebra o previsível. Eles vão falar, as crianças nessa família agem assim, e aí você age diferente. No nosso blog, a gente tem artigos que tratam sobre isso. Hoje, a neurociência mostra para gente que o nosso cérebro, ele funciona assim. Ele quer ter previsão do que vai acontecer. É o que a gente chama de necessidade de controle. E ele faz isso aí, essa previsão, porque se você fala assim, você pensa assim, eu estou aqui sentada, se eu penso, eu vou levantar e ir até a cozinha, meu cérebro já prepara o meu corpo para eu conseguir fazer esse movimento de me levantar e começar a andar. E ele sabe como fazer isso. Mas quando surge algo novo, que ele não tem memória, que ele não tem registro, é como um computador que não tem aqueles dados. O novo na vida é como isso. Por que que foi um choque tão grande na pandemia? Porque a gente não tinha nunca vivido uma realidade assim, enquanto planeta, todo mundo ao mesmo tempo. Compreende? Então, esse novo, ele causa um impacto muito grande. É como se a gente ficasse, o nosso cérebro fica perdido. Ele entra num processo que tem um nome, que a gente não vai entrar aqui, que não precisa. Ele entra num processo de apavoramento. E se isso for muito forte, a nível de você, de você se sentir ameaçado, a gente até bloqueia. Sabe quando a gente bloqueia, não consegue nem pensar direito? Acontece isso também. Aí eu não consigo aprender, não consigo lidar com o novo, não consigo incluir o novo e elaborar isso. Então, isso é um processo também biológico. E isso é importante para o sistema, por quê? Por que que esse novo, a vida sempre indo para frente, é importante para a própria vida? Porque tudo vai mudando. Hoje a gente fica muito chocado de falar o clima está mudando, a temperatura está mudando, tudo está mudando. E a gente precisa mudar junto, senão a gente não tem como sobreviver. Hoje também a ciência já fala para a gente. Eu trago muito para vocês o trabalho do Humberto Maturana, e a ciência já mostra para a gente que quem sobrevive não é o mais forte, não é uma questão de força. Porque imagina, a gente vê muito uma árvore forte, forte, forte numa tempestade.
se quebra. Um bambu que a gente considera frágil numa tempestade, ele desce até o chão. Tempestade passa, ele volta. Eu fiz até um texto sobre resiliência essa semana, que é uma palavra que a gente tem usado demais. Precisamos pensar sobre as palavras. E aí o que acontece? É fácil você entender que não tem nada de diferente, assim, no sentido de você ser ruim ou de você estar fazendo isso porque você quer, é natural. Você juntou tudo que veio daqui com daqui, e naturalmente você já percebe as coisas de um terceiro modo diferente. Eu vou fazer outro áudio falando sobre a rejeição. Quando eu falo assim, não quero ser igual ao meu pai, o que que acontece com essa rejeição? O que que cria problema para mim? Que é como se eu não deixasse o hidrogênio e o oxigênio se misturar. Então eu fico com essa dificuldade de ser eu mesmo, de entender quem eu sou. Porque tem coisa daqui, tem coisa daqui, mas eu falo, não, não quero isso, não quero isso. E eu passo a vida brigando com isso. Compreende? Bem, mas esse é outro assunto, mas é um assunto muito importante e eu vou colocar vídeos aqui falando sobre isso. Então, o Ovelha Negra, ele é essa pessoa que, aí, quando ele chega, ele já é diferente, mas ele não é um pouco rebelde. Ele não consegue se adaptar muito bem ao que é exigido dele. Ele sempre dá os pulos dele para fazer diferente. E às vezes, né, na adolescência principalmente, isso se torna radical e ele quer falar romper com tudo, não, o meu jeito é diferente, e isso também às vezes causa um sofrimento, porque a gente procura um equilíbrio, né? Nem 8 nem 88, mas às vezes a gente precisa ir de um extremo ao outro para depois a gente conseguir esse equilíbrio. E isso também não é o fim do mundo. Quando eu percebo, às vezes eu mergulho numa coisa e quando eu vejo eu estou num outro extremo radical. E aí, uma das consequências disso é que, às vezes, para que eu possa me desenvolver enquanto nessa unicidade que existe em mim, porque mesmo com essa unicidade, eu tenho coisas que são da minha família. Eu sempre falo, pé de manga não dá jaca. Mas eu sou parecido, não sou igual. Essa é a diferença. Aí a gente vai precisar se afastar, e às vezes esse afastamento é muito natural, você se envolve com a sua profissão, com outro estilo de vida. Não quer dizer rejeição, não quer dizer que você não ame sua família, não quer dizer que você vai perder contato com eles, mas é um afastamento natural porque o ambiente não, como se nós não cabêssemos mais naquele ambiente. Quando eu consigo esse espaço de afastamento com tranquilidade, com respeito, eu suporto. Eu suporto ir no Natal, ir no Dia das Mães, ir uma vez por mês, manter o contato, sem me envolver profundamente com questões para as quais eu não tenho a solução e que, se eu me envolver, eu me perco lá no meio, não resolvo nada e me prejudico. Compreende? E aí, Rosana, se eu vou me afastar, como que é assim que eu vou ajudar o sistema? Como que eu vou, estou ajudando, estou servindo o sistema? Todos nós estamos servindo. Mas se eu que vim para trazer o novo, me afasto, como que eu estou ajudando? Gente, nada ensina mais do que o exemplo. Você vai estar ajudando, mostrando que a sua vida dá certo, no sentido de que você está em paz, de que você prospera, de que você tem equilíbrio, de que você tem harmonia na sua vida, que você tem beleza na sua vida, que você está disponível também para compreender que cada um tem o seu jeito de se adaptar ao que está em volta dele e que você parou de assim de se comparar e de julgar. E aí você dá esse exemplo de inteireza, de integridade, de sucesso pessoal. Não estou falando de sucesso de ficar famoso, não, sabe? Estou falando desse sucesso de viver em paz, porque às vezes a gente fala assim: ah, quando isso acontecer, eu vou ficar em paz. Só que para isso acontecer, eu preciso tomar uma série de decisões. E quando eu não estou em paz, é muito difícil tomar boas decisões. A paz, gente, ela não está no final. A paz, ela precisa estar no princípio. Ela precisa estar com você, caminhando junto com você, para que você possa ter clareza, para colocar as coisas em ordem. E porque colocar em ordem é importante, porque às vezes a gente acaba confundindo complexidade com confusão. Tá certo? São coisas muito diferentes, tá certo? Então, colocar as coisas em ordem, cada uma no seu lugar. Por mais que eu seja considerada a ovelha negra da família, meus pais são meus pais, a fonte da minha vida. Isso é uma coisa, eles são maiores que eu. Eu posso até ter descoberto um modo melhor de viver nesse tempo, de prosperar nesse tempo, e é isso mesmo, eu estou aqui, eu pertenço a esse tempo, mas o respeito pela maneira como os outros
se adaptam à realidade da vida, ele é essencial. E ele é a fonte dessa paz. Então, quando eu deixo, incluo a todos e deixo a todos em paz com cada um com o seu, cada qual com o seu qual, e fico com o meu, eu consigo ser essa ovelha negra no sentido de mostrar que é possível fazer diferente, que as coisas não são só como a gente pensa. Elas às vezes já foram, ou podem até continuar sendo, mas não para mim, e tudo bem, tudo ok. Deu para entender? Eu espero que sim, eu espero que isso tenha ajudado, porque são coisas complexas, mas quando a gente encara isso como um problema, de fato se torna um problema. Quando a gente usa as falas que a gente ouviu para ficar se ferindo, a gente só vai realmente criando esse trauma. É aquilo que eu procuro, oferecer um outro significado para as mesmas coisas, um outro olhar. E esse olhar é capaz de gerar essa paz, essa clareza e essa prosperidade interior que vai se refletir com muito mais potência no exterior. Combinado? Um abraço, muito obrigada. Coloquem aqui suas perguntas, me digam se concordam com o que eu falei, se não concordam. Isso, é perceber e entrar em contato com outros olhares que nos abre N possibilidades. Um abraço e até a próxima pergunta.